Então vamos à nossa terceira e última parte do estudo sobre o tema saúde, né? A gente falou um pouquinho sobre alguns aspectos da saúde. O último assunto a gente falou sobre as vacinas, né? Então agora a gente vai trabalhar com ah, mais algumas informações, né? Trabalhando com o que eu chamei de condições de saúde, certo? Né? Bom, de toda essa pesquisa, né, que vocês fizeram, né, nessas duas aulas envolvendo o tema saúde, né, vocês tiveram que fazer juntar alguns dados, né, enviar algumas respostas para mim, né. Então, o que que a gente consegue concluir, né, ah, do conceito de saúde, né? Que a saúde, na verdade, é uma coisa, como eu já disse em aulas anteriores, é um conceito muito amplo, né? Uma definição de saúde é muito ampla, né? Mas a gente pode limitar, vamos dizer assim, né? Ela em três pontos, né? Que vai ser um estado de equilíbrio do quê? Um estado de equilíbrio físico, quer dizer, a minha saúde do corpo, né? Vai ser o mental, ou seja, a minha saúde da mente, né? E o emocional, né? Assim como eu estou reagindo às adversidades, né? Que eu passo, certo? O ano passado, no projeto de vida, vocês não foram meus alunos, mas a gente trabalhou bastante essa parte do emocional, né? De como eu me sinto perante os outros, né? Então, a saúde, ela envolve, né, temas bem amplos, né? A gente, claro que não vamos conseguir abordar todos eles, obviamente, né? A gente vai ficar basicamente no físico, né? No físico, mental e o emocional, né? Então, a partir disso, né, nós vamos considerar alguns fatores, né? Claro que a gente sempre pensa individualmente, na minha saúde, no meu estado mental, no meu estado emocional. Mas eu convido vocês aqui a gente ter um olhar, né, um pensamento no coletivo, né, de várias pessoas ao mesmo tempo, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre a condição, né, de saúde de uma população no coletivo, como eu falei há pouco, né? É importante a saúde da população, obviamente, a saúde individual é importantíssima, né? Mas também é importante a saúde de uma população. A gente está percebendo isso nesse período, né, de pandemia que a gente está vivendo, que não é o individual só que conta, né? Muito pelo contrário, é o coletivo que conta. Eu tenho que me cuidar, mas eu tenho que cuidar dos outros também, né? Então, esse é o objetivo de falar no coletivo, né? Quem deve ter essas medidas, né? Verificar as condições de saúde do coletivo? A própria sociedade, nós, né? O governo. O que que a gente deve ser feito? Uma análise para fazer o quê? Para a gente criar ações, né, para melhorar a saúde da população. A gente tem que averiguar em que condições está a saúde da população, né? E para fazer isso, né, a gente precisa de indicadores, de números que me digam como está indo aquela população em termos de saúde. Aqui a gente vai considerar alguns indicadores sociais, quer dizer, que envolvem a população, né, e os econômicos que vão envolver a capacidade financeira daquele local, daquele grupo de pessoas, né? Pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser o país, né? Então essa é a ideia, né, de trabalhar com indicadores, me dizer em que condições, né, estão aqueles indivíduos, né, aquela população, aquele coletivo de determinado lugar, certo? Então, alguns exemplos, né, de que a gente pode usar como indicadores a qualidade da água, por exemplo, se a qualidade da água é boa ou não, vai influenciar diretamente na saúde da população, né? Os tipos de alimentos que aquele grupo de pessoas está utilizando, né? Se são alimentos saudáveis ou não, se são higiênicos ou não, né? As condições em que aquele grupo de pessoas vive, né? Em que lugar que eles moram, certo? E também se tem acesso à educação ou não. Isso tudo são fatores importantes para mim avaliar a condição de saúde. Reparem bem, como eu disse para vocês, é um conceito bastante amplo, né? Uma definição muito ampla.
da saúde, né? Então, se tem grupos de acesso à educação ou não naquele grupo de pessoas, naquela população, naquele coletivo, né, que a gente está fazendo. Para isso, então, a gente utiliza os indicadores. Eu vou colocar alguns indicadores aqui, dar uma noção, né, pelo menos uma noção básica para vocês. Vocês estão no sétimo ano, obviamente, eu não posso aprofundar muito o assunto aqui, né? O objetivo não é esse. O que a gente está fazendo realmente é seguir, né, a matriz curricular de 2021, certo? Mas são assuntos importantes, sim, né? Por exemplo, um dos indicadores, a taxa de mortalidade infantil, né? O que que seria isso, né? Aquelas crianças que vêm a óbito, né, que morrem antes de um ano, considerando a população, né, uma em cada 1.000 determinado período, né? A quantidade de mortes dessas crianças com menos de um ano entre 1.000 crianças, né, em um determinado período. Aqui eu botei como exemplo o ano, né? Então, o que que pode estar ocasionando o aumento dessa taxa da mortalidade infantil? Pode ser a falta de saneamento básico. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre saneamento básico também, né? Que é aquelas mínimas condições de higiene para que se viva, né? Também assistência médica, tanto aquela criança, né? Como aquela mãe que ainda não teve a criança, né? Que está grávida. Então, isso também é um fator importante, né? Se eu tenho assistência média, a médica acessível, né? Essa assistência médica, obviamente que essa taxa de mortalidade infantil, ela vai diminuir, né? Então, alguns indicadores podem me dizer isso. Se a taxa está muito alta, né, de mortalidade infantil, pode haver falta de saneamento básico, higiene e pode também haver problemas na assistência médica, né? E o caso mais comum, vamos dizer assim, em termos de mortalidade infantil, infelizmente, é a desnutrição, né? A desnutrição seria o quê, né? A incapacidade de conseguir alimento básico para a sobrevivência, né? Isso é um problema muito sério mesmo, né? E às vezes, se vocês derem uma pesquisadinha, né? Trabalhei o ano passado isso com o projeto de vida, dá uma pesquisadinha no que é jogado de comida nos lixos, né? Aqueles containers que tem nas calçadas aqui da cidade, né? Eles são para lixo orgânico, mas tem de tudo lá dentro, né? Mas se vocês perceberem a quantidade de comida, né, que é jogada fora, né? Quer dizer, é um problema muito sério de desnutrição. Às vezes não é porque falta o alimento, né? É porque aquele alimento não está sendo distribuído de acordo, né? Não está tendo acesso a isso. E, obviamente, né? Quanto mais envolvida for aquela população, aquele local, aquela região, né? Menor será essa taxa de mortalidade infantil, né? Outro indicador aqui é a expectativa de vida, né? Ela é baseada no tempo de vida de uma pessoa, desde que ela nasceu, né, até o seu falecimento. Inclusive, essa expectativa de vida, né, ela tem aumentado ao longo do tempo aqui, né, no histórico que a gente consegue perceber, né, aonde a pessoa com mais idade cada vez consegue viver mais, né? Uma das causas principais, né, foi essa melhoria justamente nas condições de saúde, né, de assistência médica, de evolução dos estudos científicos, que a gente já trabalhou lá naquela primeira parte da saúde, né? A tecnologia melhorou, os equipamentos melhoraram, então isso está fazendo com que a expectativa de vida, assim, de um modo geral, ela seja maior, né, do que antes. Mas sempre é um fator de alerta se essa taxa, né, ela for muito pequena comparado com anteriores, né? Outro indicador aqui, o nível de escolaridade, né? O tempo de estudos que as pessoas fazem, né? Normalmente o pessoal utiliza a porcentagem, por exemplo, de crianças que frequentam a escola, né? Eu tenho X número de crianças naquela população, naquela comunidade, né? Naquele bairro, né? De qual é o percentual, né? Quantas crianças que deveriam estar na escola, né? Não estão. Então é uma porcentagem, ó, deveria ter. Óbvio que seria o 100%, né? Mas e não é o 100%. Quantos por cento estão na escola e quantos não estão? É o nível da escolaridade, né? Obviamente, depois nos leva aqui esse outro índice, que daqui a pouco eu falo ele já no próximo slide, né? Que é o índice de analfabetismo. Aquele índice de jovens, né? De jovens e adultos que não conseguem ler,
né, ou escrever, perceber essa história, né? Obviamente, né, quanto maior o nível de escolaridade, subtende-se a melhor qualidade de vida, né? Nosso assunto aqui é qualidade de vida, né? A taxa de analfabetismo, que eu falei há pouco, também vem caindo também, né, por uma série de fatores, né, de acesso à escola, mas ainda tem muitos que não têm acesso. Reparem ali a evolução, né? 2005 era 11%, 11,1%, aqui considerado sempre as pessoas com 15 anos ou mais, né? Em 2015 baixou para 8%, mas ainda é uma taxa muito alta. Nós estamos falando aqui de milhões de pessoas, certo? Né? Baixou, mas ainda está alto, né? Obviamente, né? Quanto muito maior a taxa de analfabetismo, né? A evidência de desigualdade, né? Tanto de desigualdade ao estudo, né? Quanto a desigualdade às condições de qualidade de vida, certo? E aqui, finalmente, o saneamento básico, né? Que a gente falou há pouco ali, é, ter acesso, condições à água tratada, né? Ao coletar e o tratar, né? Dar um destino correto, ecologicamente correto ao esgoto, né? E o descarte adequado do lixo, né? Há pouco falei do lixo orgânico, né? Aquela monte de comida que é jogada fora, né? Aqui ainda na nossa cidade a gente tem ainda a separação, né, do lixo. Tem muitos que não respeitam, né? Mas tem já datas, dias certos da semana para entregar o material orgânico, o material inorgânico, ou reciclável, melhor dizendo, né? Aqueles coletores de lixo que tem nas ruas aí também é só para botar o orgânico, né? Mas o pessoal mistura com papelão, já vi um monte de coisa colocando ali dentro, né? Então, um descarte adequado, né? Onde é que eu vou colocar isso fora, né? Hoje em dia, a maioria dos produtos tóxicos que a gente tem em casa, né? Baterias, existem locais apropriados para fazer esse descarte, né? Que isso tudo vai acabar voltando para a gente, né? Lá naquele tratamento de água que não foi possível, né? Naquele esgoto que não foi possível tratar, certo? O próximo, então, indicador aqui, né, já indo para os finalmente, é o famoso IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, bastante polêmico aqui, mas na verdade ele inclui três pontos importantes, que a gente já viu aqui: a expectativa de vida, né, a taxa de educação e a renda, né? Qual é a renda, né, a média daquele grupo, daquela população, daquela cidade, daquele estado, daquele país, né? Então é feito aqui, obviamente que eu não vou entrar em detalhes no cálculo, a parte matemática do que envolve isso, né? Vocês até vão daqui a pouco fazer uma pesquisazinha rápida para mim, envolvendo um pouquinho disso aí. Mas é para que vocês percebam que existe o IDH, né? Que ele considera todos esses pontos importantes, né? Obviamente, né? Se a gente for pensar assim, o índice, ele quanto maior esse índice, melhor, né, o desenvolvimento humano daquela população, daquela cidade ou estado. Ela aqui varia de 0 a 1, são cálculos que feito, vai dar um valor, né? Aqui eu coloquei a fonte do IBGE, né, que o Brasil em 2017 era 0,75, o valor do índice de DH do Brasil, mas considerando aqui, né, entre 189 países, né, nós ficamos com 79º lugar, né? Quer dizer, podíamos estar mais para frente, com certeza, né? Que a variação é de 0 a 1, certo? Isso foi em 2017, a fonte aqui também foi o IBGE. Todos esses dados que eu digo para vocês aqui, eu retirei da fonte o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um órgão oficial, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante quando faz uma pesquisa, é a fonte de que a gente está recolhendo aquela informação. Hoje em dia existe muito compartilhamento de informações, né, cujas fontes não são confiáveis, né? Então, na verdade, está compartilhando uma informação errada, né? Achando até da tua inocência que está certo. Então, a gente sempre tem que procurar lugares onde é que a fonte é segura, né? Onde a fonte tem garantias. Aqui, isso aqui é um órgão oficial, né? Então, eu busquei lá essa informação, certo?
E agora, para não perder o estilo, né? Uma pesquisazinha que vocês vão me fazer, colocar no caderninho lá, já vai estar disponível lá no tópico atividades a entregar no primeiro trimestre, né? Vocês vão procurar o que que é, né? Renda per capita, né? Ali é um termo, né? Fora do português normal, por isso que está em itálico aqui, né? E como ela é calculada. O que que é a renda per capita e como ela é calculada, tá? Coisa rápida, né? Não precisam se aprofundar, não quero saber de fórmulas, né? Nem nada disso. Apenas saber o que que tem como base o cálculo da renda per capita. Obviamente que está envolvido o IDH ali, né? Por isso que eu estou pedindo para vocês pesquisarem. Por hoje era isso, então. Hoje a aula foi um pouquinho mais longa, né? Mas aí ela rendeu mais para mim e para vocês, espero. Qualquer coisa, entre em contato. E não se afrouxa, gurizada. Tchau, até a próxima.